Vovô, qual é seu nome, sua idade e onde nasceu? Bom, meu nome é Isaías Morales Romeiro. Eu nasci no dia 14 de novembro de 1961, no estado do Paraná, na cidade de São Pedro do Ivaí. Está situado na região de Jandaia do Sul, tá bom? Por que sua família veio para essa cidade? Os meus pais moravam em Granada, na Espanha, e veio para o Brasil depois da guerra de 1945. 1945. A guerra começou na Espanha em 36 e terminou em 39. Meus pais veio para nessa região no ano de 1945. Vovô, somos descendentes de europeus, indianos, africanos ou asiáticos? E de quais países eles eram? O vovô é descendente de europeu, filho de espanhol, de- nascido. O, o seu bisavô era nascido na Espanha, nasceu na Espanha e veio para o Brasil com 19 anos. E a geração europeu. Conte como era na sua infância. Você brincava de quê? Estudou? Como era sua escola? Como era o caminho para ir para a escola? Sim, no meu tempo, eu brincava com um caminhãozinho. Meu pai tinha um sítio com uma granja de porco. Como meu pai tinha a granja de porco, e sempre ia caminhão lá buscar porco, e eu também tinha um caminhãozinho e brincava que estava com a granja minha também de porco. E ficava brincando. E na escola eu comecei a estudar depois dos 7 anos. E a escola era no sítio, onde todos os situantes se encontravam para estudar. As crianças que moravam na fazenda, no sítio, se encontrava tudo nessa escola. Em frente da escola tinha uma venda, um mercadinho, onde a gente comprava lanche, comprava doce e comprava quando tinha dinheiro, né? Mas na escola nós tinha a merendinha também para comer, e às vezes nós levava alguma coisa de casa. O caminho era trilheiro? O caminho era uma estrada. Às vezes nós ia pelo trilho, pelo caminho da roça mesmo, que era um trieiro, ou ia pela estradinha que tinha. Dava na média de 2 quilômetros para chegar na escola, ia andando a pé. Vovô, como você conheceu a vovó? Como era o namoro nessa época? O vovô conheceu a vovó, primeiro, era uma cidade onde a vovó morava, era uma cidade bem pequenininha, e tinha umas gabinas telefônicas, porque naquela época ninguém tinha telefone celular, e também muito pouca gente tinha telefone fixo em casa. Então a vovó trabalhava numa cabina de telefone que era de uma companhia de telefonia estadual. E o vovô tinha que falar com o seu bisavô, com o meu papai. Então o vovô estava muito longe de casa e eu queria falar com eles. E eu liguei para essa cabina de telefone e quem me atendeu foi a tua vovó. Aí o vovô achou a voz dela muito interessante.
Aí o vovô quis conhecer ela. Aí o vovô, como foi lá para atender o telefone, porque ela mandava uma mensagem, escrevia um bilhetinho, mandava lá na casa do meu pai, e meu pai ou alguém da minha família ia lá para conversar comigo que eu precisava. Aí quando eu fui passear lá nessa cidade, aí eu conheci a tua avó. Foi assim. O namoro era diferente de hoje. A gente namorava, mas nada de muita festa não. Era tudo, tinha que ser muito sério. Com respeito. Era com muito respeito e tinha que respeitar a família da noiva, da namorada, e ela também igual. Era assim, muito simples. Era uma cidadezinha pequena onde ela morava e também meus pais moravam lá também. Vovô, quais dificuldades você enfrentou na sua vida? Olha, o vovô teve muitas dificuldades, sim. Mas o vovô tinha muita dificuldade porque o vovô não parava muito em trabalho de empregado. O vovô não conseguia trabalhar de empregado. Mas depois o vovô só teve dificuldade porque o vovô estudou um curso de cabeleireiro, estudou um curso de gastronomia, fez um curso de 3 anos de gastronomia, quase 2 anos de cabeleireiro. E aí então o vovô começou a escolher o que ele queria da vida. E aí então, no começo tudo é difícil. Aí o vovô foi trabalhar primeiro de empregado num salão, num restaurante. O vovô trabalhou primeiro num hotel, restaurante. Aí o vovô escolheu entre gastronomia e trabalhar de cabeleireiro. Aí o vovô foi trabalhar de cabeleireiro. Aí o vovô começou a trabalhar de cabeleireiro de empregado. Aí depois o vovô montou um salãozinho bem pequenininho e começou a trabalhar. Aí o vovô casou e assim foi. Mas as dificuldades mais grandes foi quando o vovô ainda era menino, que o papai, o seu bisavô trabalhava na fazenda, na roça, então aí era bastante difícil. Mas não teve muitas dificuldades, não. As dificuldades nossas é enfrentar o dia a dia, assim como o seu pai também enfrenta, tá? Vovô, você lembra de 3 acontecimentos que você considere legal que tenha acontecido nessa cidade? Oh, minha filha, o vovô lembra, assim, alguma coisa, né? Primeiro, o casamento do vovô. Depois, quando o vovô montou o salão de cabeleireiro nessa cidade, e o vovô fez bastante amizade, tinha uma boa clientela. E depois, quando o vovô construiu a casa dele, lá tinha uma pizzaria, o vovô tinha pizzaria e restaurante e o salão de cabeleireiro. Foi uma época muito feliz que o vovô teve, um acontecimento muito legal. O nascimento das duas filhas. E o nascimento da sua mamãe e a sua titia que nasceu nessa cidade. Foi muito legal, mas lá sempre tinha as festas de rodeio, as festas de aniversário da cidade, era muito legal, muito, muito, muito. Gostava muito. Vovô, conte algumas curiosidades da sua vida. Desde o nascimento do teu pai. Olha, a maior curiosidade que eu tive da vida foi conhecer a terra onde nasceu
o meu papai e conhecer a origem da onde que eles tinham vindo, que país, que cidade, e conhecer a cultura. Isso era a curiosidade que eu tinha quando era pequeno. E também teve assim, bastante lugar, por exemplo, que nem uma cidade que eu conheci, que é Manaus, a capital da Amazônia, que é uma cidade super linda, muito bonita, grande, e é a cidade na Amazônia. Você já teve algum familiar que foi para a guerra? Se lembra do que ele falava sobre o que viveu lá? Sim, teve o meu avô, o teu bisavô, Eu, é, então o meu bisavô, o meu avô, ele era comandante do exército de Málaga, na Espanha. E naquela época que começou a guerra, a revolução muito mundial, acho que era, não sei. Começou no ano 1936 e terminou no ano 39. Então, era uma persecução de evangélico. Eles sim que sofreu bastante, porque que tinha que ficar acampado, tinha que ficar refugiado em lugares muito difíceis para proteção para não morrer. Então, e também morria bastante soldado. Foi bastante difícil para eles. Mas graças a Deus, ele se escapou com vida, né? Eu tinha pouca história do meu avô, porque o meu avô, ele não conseguia contar para nós, porque ele chorava de lembrar das, das dificuldades que ele passou. Então ele começava a contar assim e tinha que parar. Quais frutas havia nesta cidade que hoje não existe mais? Aqui havia muitas frutas que hoje destruiu toda. Existia uma fruta que chamava gabiroba, era uma fruta muito saborosa. Aí tinha uma outra fruta que chamava caipota, também era muito deliciosa. Aí tinha outra que chamava orvalha. Orvalha, em alguns viveiros de fruta, você encontra essas, essas mudas ainda de fruta que tem muito que preservaram. Mas eu lembro que existia naquela época bastante fruta que não existe mais. No Paraná mesmo, aqui na cidade onde meu pai morou, tinha bastante. No mato, era nativo, não era fruta plantada, era tudo natural, da natureza do mato, do selva. E era muito, muito, muito bom. Vovô, o que mudou nessa cidade? Bom, mudou muita coisa. Faz muitos anos, né? Já tem mais quase 40 anos. A cidade evoluiu, na época era uma cidade bem pequenininha, com mais ou menos do tamanho de Pitangueira, e hoje ela tem na média de uns 50 mil habitantes, mais ou menos. A cidade naquela época era uma cidadezinha muito pequenininha. Hoje tem indústria, tem semáforo, sinalização de trânsito. Hoje parece uma cidade de verdade. Naquela época era só um patrimôniozinho pequeno. Como a queda de 1975 afetou sua vida, vovô? Não, minha filha,
É 75, não, eu não me lembro assim que sentir afetado em nada, porque para mim era tudo, estava começando a vida. Eu nasci em 61, né? 75, você tinha 14 anos. Então eu tinha 14 anos ainda. Estava começando a vida, para mim era tudo começo, tudo ilusão de uma vida melhor. Então eu não pensava muito na queda do país, na queda da economia, na queda de nada, sabe? Eu só pensava de crescer, 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 tá? Sim que tinha muita gente que sofreu a crise, depois até uns anos para frente, mas o vovô nessa época era adolescente. Como nossa família veio parar no Paraná? E como adquiriu as terras? Na época, na época que meu pai veio para o Paraná, ele veio da Espanha morar no Paraná. Naquela época, do ano 1945, era tudo mato, era tudo selva aqui no Paraná. Então, naquela época, formava café, tinha muita formação de café, era cafezal. E os fazendeiros trocavam a terra em troco de trabalho, de formação de café. Então, meu pai, por exemplo, formou lá 50 alqueires de terra de cafezal e o fazendeiro deu para ele 50 alqueires de terra de selva, de mato, para ele desbravar e fazer a agricultura dele. E assim foi que eu nasci no Paraná, em São Pedro do Ivaí, mas o seu bisavô morou em São Pedro do Ivaí, Jaguapitã e Assis Chateaubriand.